Olá, pessoal. Nesta topologia, nós temos a seguinte atividade. Temos que fazer a ligação dessas 4 cidades utilizando suítes. Para cada cidade, nós vamos ter uma VLAN específica com um endereço de rede específica. Por exemplo, a cidade de Porto Alegre, que está representada aqui na cor azul, nós vamos ter a VLAN 10 com a rede 192.168.10.0/24. Para a cidade de Canoas, que está representado aqui na cor rosa, nós vamos ter a VLAN 20 com a rede 192.168.20.0/24. Na cidade de Esteio, nós vamos ter a VLAN 30 com a rede 192.168.30.0/24. E na cidade de Cachoeirinha, nós vamos ter a VLAN 40 com a rede 192.168.40.0/24. Essa estrutura está montada como uma topologia em anel. Então, nós vamos ter aqui o protocolo SPAN-3 atuando e desativando uma interface por segurança. Tá? Então, o primeiro passo para estruturar essa topologia é construir ela no Packet Tracer. Então, vamos lá para o Packet Tracer. Vou colocar a topologia aqui do lado direito para eu poder copiar do lado esquerdo. Então, o roteador que eu vou utilizar é o 2911 e o switch o 2960. Então, aqui na cidade de Porto Alegre eu já tenho um roteador e um switch. Depois eu vou ter mais 3 switches. Para fazer a ligação física desses equipamentos, eu tenho que observar a interface que eles estão ligadas aqui na topologia. Então, a ligação entre o switch e o roteador é via giga 0/1 no switch, giga 0/0 no roteador. Então, vou escolher o cabo lá no switch, vou colocar na giga 0/1, no roteador na giga 0/0. Então, aqui é o primeiro passo para construir essa atividade. Depois, eu vou fazer aqui a ligação de PI para CAN, e eu vou utilizar a FAST 21, 0/21, em ambos os switches. Então, eu vou lá no cabo, seleciono a FAST Ethernet 21 aqui e 21 aqui. Agora eu vou fazer a ligação de Canoas para Esteio, então, utilizando a FAST 0/23. Vamos lá. 0/23 em ambos os switches. Agora de Esteio para Cachoeirinha, FAST 21. Vou selecionar o cabo, FAST 21, FAST 21. Agora de Cachoeirinha para Porto Alegre, FAST 23. FAST 23. Feito a ligação entre os switches, agora eu vou colocar os PCs. Então, eu tenho um computador para cada cidade. Vou aqui nos computadores, vou selecionar um PC, vou colocar um aqui na cidade de Porto Alegre, Canoas, Esteio e Cachoeirinha. Agora eu vou fazer a ligação deles. A ligação é na FAST 0/1 do switch. Então, vou conectar o cabo aqui no PC, FAST 1 do switch. Vou lá no outro PC, FAST 1 do switch. Então, eu percebo que todos os computadores estão ligados na FAST 0/1 do seu switch. Tá? Aqui a topologia. Bom, a estrutura já está montada. Então, agora, eu preciso fazer a configuração dessa estrutura. Eu vou começar pelo roteador. O roteador, então, ele vai servir de gateway para todas as outras cidades. Sempre que uma cidade precisar acessar a outra cidade, para fazer um teste de ping ou por algum outro motivo, esse pacote vai ser encaminhado para o roteador e depois destinado para a cidade.
Então, o roteador vai servir como gateway para todas essas redes. O primeiro passo, então, é fazer a configuração do router. Eu vou aqui na aba CLI dele, mas antes, eu vou abrir um bloco de notas e vou passar para o bloco de notas a configuração do roteador. A configuração desse roteador. O que eu preciso para configurar esse roteador? Então, eu vou abrir também aqui o meu menu de configuração de roteadores. Tá? Para eu poder ter um guia, para eu poder localizar os comandos. Então, o primeiro passo é o comando enable. Depois, config t, configure terminal. Eu vou atribuir um nome para esse roteador com o comando hostname e o nome dele. Como ele está na cidade de Porto Alegre, eu vou chamar ele de RTR _PAE. Tá? Depois, eu preciso configurar a interface dele e habilitar as subinterfaces. Então, eu vou procurar aqui a configuração de subinterface. Eu vou digitar aqui, então, interface giga 0/0. Vou habilitar com o comando no shutdown e vou dar um exit. Agora eu vou criar a subinterface para cada VLAN específica. Então, vou na interface giga 0/0.10. Vou dar o comando enc.unq10 para fazer o encapsulamento. Depois vou atribuir o IP dessa interface com o comando ip-address e o endereço IP, neste caso 192.168.10.1 e a máscara. 255.255.255.0. Aqui eu preciso dar um exit. Tá? E preciso criar também para VLAN 20, para VLAN 30 e para VLAN 40. Então, como eu já tenho a estrutura montada aqui, eu vou dar um Ctrl C nessa, vou jogar aqui para baixo, um Ctrl V e vou fazer a seguinte alteração. O dia 10 vai virar 20. Já tenho a estrutura para VLAN 20, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui onde é 20 eu vou alterar para 30. 30. E agora para 40. 40, 40, 40. Então aqui eu já tenho criado a configuração para o roteador. Aqui embaixo eu vou dar um end para sair de tudo e um comando write para salvar, um WR. Agora eu vou copiar essa configuração aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar para a minha estrutura do Packet Tracer. Aqui eu tenho que dar no. E vou clicar aqui no botão Paste. Então, quando eu clico ali, ele já cola toda a configuração. Eu preciso verificar se ele não deu nenhum erro para essas configurações. Então, aqui eu não tenho mensagem de erro. E eu tenho as informações que as interfaces estão up. Então, eu vou conferir isso com o comando show ip interfaces brief. E aí eu consigo ver todas as subinterfaces que eu criei, o IP de cada subinterface e se elas estão up ou down. Neste caso, todas estão up.
Então, a configuração do roteador já está pronta. Eu vou fazer a configuração agora do switch, switch Porto Alegre. Então, eu vou lá para o meu bloco de notas. Tá? Aqui eu estou fazendo a configuração do roteador. Eu vou para o meu bloco de notas, vou criar mais uma guia e vou botar aqui, ó, switch PAE, tá? Switch de Porto Alegre. Então, o que eu preciso configurar no switch de Porto Alegre? Eu vou copiar aqui do roteador. Enable, configure IT e o host name. Vou colocar aqui no switch de Porto Alegre. E aqui eu vou botar SW underline PAE. Tá? Depois, eu preciso configurar as VLANs no switch. Então, vou aqui no meu arquivo de configuração básica do switch e vou procurar como é que eu faço para criar uma VLAN. Tá? Então, é extremamente simples. É só dar o comando VLAN, por exemplo, VLAN 10. Depois eu posso dar um nome para ela, neste caso é VLAN de pai, e vou dar um exit. E eu vou fazer isso para as 4 VLANs. Então, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V. Aqui é a VLAN 20. VLAN 20 é Canoas. Vou dar um Ctrl C aqui, vou criar a VLAN 30, que é Esteio. Então, VLAN 30 é Eio. E a VLAN 40 é CHN. Eu tenho aqui as 4 VLANs criadas já. Depois disso, eu tenho que configurar as interfaces. Então, esse meu PC 0 aqui está entrando na interface FAST 0/1. Então, vou voltar lá para o meu bloco de notas. Tá? Eu vou entrar na interface FAST 0/1. Depois, eu vou dar o comando switch port mode access, switch port access VLAN 10. Então, estou dizendo que a interface FAST 0/1 ela vai trabalhar no modo acesso para VLAN 10. Vou dar o comando exit para sair dessa interface. Eu tenho que configurar também as interfaces que comunicam desse switch para os outros switches e para o roteador. Essas interfaces, elas são interfaces de entroncamento, porque vão passar por ali mais do que uma VLAN. Então, eu vou configurar a interface 21 e 23 e a giga 0/1. Para isso, eu vou utilizar o comando range para eu atribuir para mais de uma interface. Então, eu vou entrar na interface range fast ethernet 0/21 até a 24. E aí eu vou configurar a 21, a 22, a 23 e a 24 ao mesmo tempo. Essas interfaces, elas são do switch port modo trunk. Agora eu vou dar um exit. Então eu já configurei as interfaces que fazem comunicação com os outros switches. Ó, a 21 e a 23 já estão como tronco. Eu preciso configurar a giga 0/1 também. Vou lá para o meu bloco de notas. Vou dar o comando interface giga 0/1 switch port modo trunk. Vou dar aqui um comando end para sair de tudo e um write para salvar. Então, a configuração do meu switch de Porto Alegre já está pronta. Tá? Eu vou copiar, então, daqui para baixo. Vou dar um Ctrl C.
vou lá para o Packet Tracer, aba CLI do switch, e vou colar. Então eu vou conferir aqui também para ver se não deu nenhum erro. A gente percebe que não tivemos erro. Tá? Eu vou dar o comando show running config para visualizar as configurações, se a interface 1 está com a VLAN 10 e se ela está como acesso, e se a interface 21 está como tronco, 22, 23 e 24. E a giga 1 também está como tronco. Tá? Então, eu verifiquei a configuração do switch e ele está certo. Agora, eu vou fazer a configuração aqui do switch de Canoas. Então, o switch de Canoas, eu vou copiar essa configuração aqui do switch de Porto Alegre, Ctrl C, vou abrir uma nova guia e vou configurar aqui Canoas, CAN. Vou colar aquela configuração. Por quê? Os comandos são basicamente iguais. Aqui, enable configure T, o nome do switch é CAN. A VLAN 10, 20, 30 e 40 eu vou criar nele também. A interface FAST 0/1 do switch também funciona como modo acesso, só que é na VLAN 20. Então eu altero aqui para VLAN 20. A interface de entroncamento, aqui a gente consegue ver que é a 21 e a 23. Então o comando range já engloba essas interfaces 21 até a 24. A giga aqui eu não preciso. Eu não tenho nada ligado na giga, então vou excluir essa informação. Vou copiar aqui, Ctrl C, vou para o switch de Canoas, aba CLI, e vou colar a configuração. Aqui eu não tive erro. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um exit e vou verificar com o comando show running config. No show running config, eu vejo que a interface 1, Fast Ethernet 0/1, está com a VLAN 20. E a 21, 22, 23 e 24 está no modo trunk. Então, perfeito, está configurado. Agora eu vou para o switch de... Aqui é esteio, né? Deixa eu confirmar aqui. A minha atividade principal aqui é esteio. Esteio é VLAN 30. Então, vou voltar aqui para a minha estrutura. Bloco de notas. Eu vou copiar a configuração de Canoas. Ctrl C. Vou abrir mais um arquivo de texto. Só que agora para esteio. E vou colar. Agora que eu tenho já toda a configuração, eu vou alterar só o que precisa. O nome não é CAN, é EIO. As VLANs eu vou criar em todos os switches. A FAST 0/1 ela é acesso, só que é acesso a VLAN 30, porque esteio é VLAN 30. A interface 21 a 24 é entroncamento também, porque são as interfaces que comunicam com Canoas e com Cachoeirinha, 23 e 21, na verdade, 23 e 21. Então, ela está aqui dentro, ó, 21, 22, 23 e 24. Aqui eu vou trocar para o comando end, porque o exit ele volta a um nível e o end ele volta para o início. Então, eu vou copiar aqui até o enable, vou para o meu switch de esteio, aba CLI, e vou dar aqui, clicar no paste. Então, conferir aqui, não temos erro. Eu vou aplicar o comando show running config para enxergar todas as informações. Então, a FAST 1 está na VLAN 30 e está como acesso.
A interface 21, 22, 23 e 24 estão como tronco, com modo entroncamento, então está configurado certinho. E eu vou configurar agora a cachoeirinha. Então, o que eu vou fazer? Abro uma nova guia e aqui eu vou configurar CHN. Vou colar as informações e alterar só o que eu preciso. O nome é CHN. As VLANs eu tenho que criar nesse switch também. A interface FAST 0/1 ela é acesso, só que para VLAN 40. E o entroncamento vai funcionar nessas interfaces aqui também. Então eu vou copiar isso aqui. Então Ctrl C, aba CLI e vou colar com o comando PAST. Também vejo que não tive nenhuma mensagem de erro, mesmo assim vou dar o comando show running config para certificar que na FAST 0/1 ela está como acesso para a VLAN 40 e que as interfaces de entroncamento estão configuradas de forma correta. Tá? Então aqui está tudo certo. Agora eu vou para a configuração dos meus computadores. Então aqui na cidade de Porto Alegre, eu vou entrar no computador, desktop, IP configuração. No modo estático, eu vou colocar o IP 192.168.10.2. Por que 10.2? Porque é o IP que está pedindo aqui na atividade. Esse computador é o 10.2, o computador de Canoas é o 20.2, o de Esteio é o 30.2 e o de Cachoeirinha é o 40.2. E o gateway, para todos eles, sempre vai ser o primeiro IP válido da sua rede. Então, voltando aqui para o Packet Tracer, Porto Alegre é o 10.2 e o gateway dele é o 10.1. Tá? Agora eu vou para Canoas. Desktop, IP configuração, aqui é 192.168.20.2. Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, o gateway dele é o 20.1. Esteio é a rede 30, então aqui vai ser 192.168.30.2. E aqui o gateway 30.1. Agora eu vou para a Cachoeirinha. Aqui é a rede 40. 192.168.40.2. Vou copiar aqui. E aqui o gateway é 40.1. Feito isso, a minha estrutura de rede já está montada. Vou botar aqui mais para o meio. Ela já está montada e eu já consigo fazer algum teste de conectividade. Então, primeiro, vou testar a conectividade do PC de Porto Alegre para o PC de Canoas. O Packet Tracer aqui, ele sempre dá essa falha no primeiro ping, a primeira vez que a gente testa. Então, eu vou clicar 2 vezes em cima desse olhinho aqui, que ele repete o ping. Então, a gente percebe que já deu sucesso. Então, se eu tentar de novo de Porto Alegre para Canoas, já deu sucesso. Agora eu vou testar de Porto Alegre para Cachoeirinha. Deu falha no primeiro pacote, vou clicar 2 vezes, deu sucesso. Então eu percebo que a minha rede já está funcionando e eu consigo pingar agora entre todas as cidades. Ó, entre Esteio e Canoas, sucesso. Entre Canoas e Cachoeirinha, sucesso. Entre Esteio e Porto Alegre, sucesso. Tá? Eu percebo que a minha rede já está funcionando. E essa bolinha laranja é o protocolo Spanner Tree atuando. Então, para evitar loopings na rede, esse protocolo desabilita uma interface do switch. Vamos supor que
aconteceu alguma coisa aqui entre Porto Alegre e Canoas e eu tive uma ruptura desse cabo. Então eu vou tirar esse cabo. A gente percebe que o switch ele ativa essa interface, porque ele identificou que a interface principal aqui, a rede, a rota principal, está ausente. Então, eu consigo ainda ter comunicação entre as cidades. Tá? E depois que o sinal for reestabelecido, por exemplo, aqui, vamos restabelecer 21 para 21, ele desabilita novamente aquela interface, porque ele entendeu que a rede principal está funcionando. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Tenham um bom dia.